Vocês estão visualizando? Sim. Ótimo. Bem, o tema que nós combinamos é um tema inspirado numa lição de Emmanuel, no Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 16, que tem o título Ninguém é Inútil. Então, nós nos propomos aqui a estudarmos em conjunto, a refletirmos sobre esse tema, essa lição de Emmanuel, e sintam-se à vontade para interferir, solicitar esclarecimentos adicionais, afinal de contas, estamos estudando juntos, não é verdade? Nosso objetivo é aprendermos juntos, refletirmos, para trazermos a doutrina e o evangelho para o íntimo do nosso coração, da nossa mente, para nos orientar nesses momentos de tanta dificuldade. Muito bem. Nós gostaríamos de começar relembrando essa lição de Emmanuel, de maneira que fique mais fácil a nossa reflexão. Como nós sabemos, de maneira geral, Emmanuel, nessas obras, ele começa fazendo citações evangélicas. No caso aqui da lição de hoje, ele começa trazendo Lucas, no capítulo 14, versículo 11, em que Jesus diz: "E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado". E ele busca inspiração também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, no item 6, e em que ser maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como a criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a sua superioridade ou a infalibilidade. Muito bem, então o que nos diz Emmanuel a esse respeito? Não guardes aparente grandeza para ser útil. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito ao outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com prazer de servir. Muito bem, caros amigos. Emmanuel
sempre muito assertivo nas suas colocações e muito didático, né? Ele começa trazendo à nossa reflexão algumas analogias com fenômenos da natureza. A corrente elétrica, desde a usina até chegar e transformar a luz em nossa casa, ela percorre um longo caminho e exige os recursos mais variados de outros concursos. Assim como a água que chega à nossa casa também, desde o rio, passa por diversas etapas. Ela é aprimorada, enriquecida em cada uma dessas etapas. E assim sucessivamente. Todos os recursos da natureza que concorrem para o bem, conforme a proclamação divina, eles são cumulativos por contribuições diversas. E no final, Emmanuel termina com essa lição importantíssima, que não devemos nos considerar inútil, porque cada um tem a sua missão, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua incumbência a realizar. E não é necessário, para a realização dessas tarefas, que a gente tenha um cargo diretivo importante, ou façamos uso de uma tribuna brilhante, ou tenhamos um sobrenome de importância, ou tenhamos à nossa disposição uma fortuna de milhões. Segundo Emmanuel, basta a disciplina no lugar que nos é próprio, com prazer de servir. Muito bem. Compreendida essa lição de Emmanuel, nós sempre podemos extrair uma série de reflexões e ensinamentos. No caso de hoje, nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês 4 reflexões. É claro que cada um que conduza um estudo dessa natureza poderia trazer várias outras reflexões. O ensinamento de Emmanuel, o ensinamento de Jesus, ele tem esse poder extraordinário de nos permitir várias interpretações, vários aprendizados diferentes. Mas como o tempo é limitado, nós trouxemos 4 aqui e acreditamos que possam ser úteis ao nosso entendimento. A primeira delas, nós intitulamos Missão. E nos inspirou essa frase de Emmanuel no texto, que é a frase final, né? Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Normalmente, nós, como aprendizes do Evangelho, como iniciantes da doutrina, nós ficamos inspirando nos grandes exemplos da humanidade. O próprio Jesus, outros, Emmanuel, como é o caso aqui, outros ícones que estiveram conosco, como São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, o próprio Chico Xavier, na nossa doutrina mais recente, exemplos extraordinários de bondade, de lucidez, de discernimento, de dedicação ao bem comum. E nós ficamos assim, poxa, mas eu me considero tão inferior, tão precário, com tão poucos recursos. Às vezes eu fico ansiando por ter mais recursos para que eles possam ser colocados à disposição do bem comum. Ao contrário disso, Emmanuel nos diz que não precisamos aguardar aparente grandeza para ser útil. Não é necessário a disponibilização de tantos recursos assim. Missão quer dizer incumbência, nos diz Emmanuel. Ou seja, às vezes nós interpretamos assim que missão é uma tarefa tão grandiosa como salvar a humanidade, construir orfanatos e abrigos, hospitais, desenvolver vacinas, como ocorreu recentemente aqui no nosso caso da humanidade, medicações para salvar milhões de pessoas. Emmanuel nos diz que missão quer dizer incumbência, tarefa, responsabilidade.
E o que é essa incumbência, então? Incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. O encargo, uma pessoa ou conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Isso é incumbência, isso é missão. Não é necessariamente relacionado com uma ordem de grandeza extraordinária, não é verdade? Então, cada um de nós temos várias missões a cumprir, conforme a peculiaridade onde estamos inseridos. Nós temos a primeira missão, que nós espíritas sabemos que temos, é com o nosso próprio progresso, com o nosso próprio desenvolvimento, com a nossa evolução espiritual. A missão principal que nós recebemos ao termos a oportunidade da reencarnação no plano físico é cuidar do nosso próprio desenvolvimento. Então, eu devo cuidar de estudar, de conviver com pessoas que tenham condições de me ensinar algo útil, que eu me sinta contributivo onde eu estou inserido. Temos também missões com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Vamos nos lembrar hoje que, com a maior longevidade, nós estamos convivendo hoje com pais, com avós, às vezes até com bisavós, com muito mais frequência, com muito mais duração. Eu, por exemplo, eu completo 65 anos daqui a alguns dias. Eu convivi muito pouco com os meus avós. O meu avô paterno eu não conheci, a minha avó materna eu convivi até por volta de 10 anos, e assim aconteceu com os outros avós. Todos faleceram com a idade inferior à que eu tenho hoje. Hoje, a minha mãe está com 87 anos, e ela já tem bisneto. Então, no mesmo ambiente familiar, nós temos convivências muito diversificadas. Então, nós temos missões a cumprir. Isso é até próprio para um estudo específico. Com a sociedade onde estamos inseridos. Nós temos responsabilidade, às vezes, no condomínio onde moramos, na rua onde residimos, no bairro, na cidade, no país. Agora mesmo, nós acabamos de ter eleições. A responsabilidade do eleitor responsável é uma responsabilidade social também. E temos responsabilidades com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, com os nossos guias, com aqueles que nos trazem orientação, proteção, inspiração. Então, nós temos uma série de missões aí entendidas, tarefas, incumbências, responsabilidades. Então, não precisamos ter extraordinários recursos à nossa disposição, sejam recursos materiais, sejam recursos morais, porque nós todos somos carentes ainda de desenvolvimento moral. Mas nós todos já podemos realizar uma grande, uma grande quantidade de tarefas em relação ao próprio progresso, em relação ao bem-estar da família onde estamos inseridos, em relação às responsabilidades sociais onde estamos inseridos e em relação com os amigos espirituais, com a casa espiritual que frequentamos, que nos filiamos, como é o caso aqui hoje do Abel Gomes, etc. Então, essa primeira reflexão nos diz que cada um de nós tem uma missão a cumprir. Cada um de nós tem responsabilidades a executar. Cada um de nós tem uma série de tarefas no cotidiano, no dia a dia, que podem parecer pequenas, podem parecer insignificantes, mas são extraordinariamente contributivas para o nosso bem-estar espiritual, para a nossa senda de aprendizado. Afinal de contas, nós reencarnamos, a doutrina espírita nos ensina que nós reencarnamos junto a grupos espirituais que somos afins, que temos compromissos, que temos responsabilidades. Então, fica essa primeira reflexão, que a missão
não é dedicada exclusivamente a espíritos nobres, a pessoas abastadas, seja no campo material, seja no campo moral. Todos nós, cada um de nós, tem missões a cumprir e estamos aptos a cumprir essas missões. Eu gosto muito, quando eu toco nesse aspecto, a citar um exemplo de um companheiro nosso lá na Associação Espírita Célia Xavier, que numa determinada ocasião, há algum tempo atrás, nós estávamos reunidos debatendo a questão da promoção social, da assistência social, e um dos nossos companheiros, uma senhora muito querida de todos nós, uma pessoa muito simples, mas muito bondosa, muito carinhosa, e ela disse assim: olha, mas eu me sinto tão insignificante, eu me sinto tão desprovida de recursos para compartilhar. Eu sou uma pessoa de poucos recursos intelectuais, eu sou uma pessoa que não possuo recursos materiais, eu sou uma pessoa que ainda estou nos estágios iniciais do progresso moral, da senda evolutiva. Aí um companheiro nosso, ouvindo aquilo tudo, falou: oh, dona fulana, não se preocupe com isso. Todos nós temos aptidões, todos nós temos dons a compartilhar. Me cita aqui uma senhora, me responde aqui. Me diz uma coisa que a senhora faz, ou que a senhora diz, ou algum comportamento, que as pessoas falam assim: olha, mas a senhora faz isso tão bem, é uma coisa tão agradável. Aí ela pensou, falou assim: ah, tem uma coisa que eu faço que todo mundo gosta muito. O que é, então? É broa de fubá. Minha broa de fubá, todo mundo fala que é uma delícia. Ele falou: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar aqui umas pessoas e a senhora vai ensinar todo mundo a fazer broa de fubá. Já que é esse dom que a senhora possui, e muitas pessoas desejam fazer uma broa de fubá gostosa, compartilhar com os familiares, com os vizinhos, e não sabem. Então, a senhora vai ensinar para nós, a senhora vai compartilhar essa conquista que a senhora já recebeu. Então, aquele episódio foi muito sintomático para mim, porque foi um exemplo de coisas simples que cada um de nós possui, pequenos dons, pequenos atributos, pequenas aptidões que nós aprendemos, que nós desenvolvemos e que nós podemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Bem, uma segunda reflexão que me parece importante nessa lição de Emmanuel é que ninguém está só, ninguém age sozinho. E o que nos diz Emmanuel, relembrando? Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos algumas lições da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Olha que exemplo maravilhoso de Emmanuel, da exigência de diversos concursos, de variadas naturezas, para que um fim útil seja produzido. Desde a usina poderosa lá no reservatório de água, que tem uma usina cheia de equipamentos, de elementos, de conhecimento, de pessoas trabalhando. Depois tem os transformadores que alteram a tensão e a intensidade, os fios que conduzem essa energia, a tomada de força na nossa casa, a lâmpada, que por si só é feita de diversos componentes. Então, essa luz que agora cada um de nós tem aí, clareando o ambiente doméstico em que nos encontramos, ela é fruto do trabalho útil, do concurso acumulativo de dezenas, centenas, milhares de pessoas, de recursos materiais, de recursos intelectuais e de boa vontade de diversas pessoas para que a luz se produza.
Então, o exemplo de Emmanuel é muito claro que o progresso das ciências revelou que vivemos em um ecossistema em que tudo e todos estão interconectados e são interdependentes. Olha que coisa interessante. Agora nós estamos conversando à distância. Cada um de nós numa residência, cada um de nós num ambiente, numa rua diferente, numa casa diferente, muito certamente em bairros, regiões diferentes, cada um usando ou um smartphone ou um computador, que são valiosos recursos tecnológicos que foram colocados à nossa disposição. Tem energia elétrica, se não tivesse energia elétrica, a gente não estava podendo nos comunicar agora. Tem a internet, sem o sinal da internet, nós não poderíamos estar interconectados. Então, nós somos todos interdependentes. Nós temos aqui o recurso do Ramon e do Vladimir, que fizeram as conexões, que nos mandaram um link para acessarmos a reunião de hoje. Então, são vários recursos, várias pessoas que estão interconectadas, formando o que nós chamamos de um ecossistema. Ou seja, um sistema que é fechado para produzir uma finalidade, um bem útil para um concurso de muitos, para que muitos usufruam, mas que exige também a interferência de muitas pessoas. E assim é tudo na natureza hoje, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa família, na casa espírita em que estamos associados, filiados. Nós todos estamos interconectados, nós todos somos interdependentes. Então, para alcançarmos um fim útil, olha na natureza. Tudo é interdependente. A fauna, a flora, nós temos desde bactérias, nós temos animais como a hiena, por exemplo, os abutres, que são chamados os lixeiros da natureza, né? Que vivem consumindo objetos, animais, matéria orgânica em decomposição. O reino vegetal, o reino animal, os mares, que possuem uma quantidade extraordinária de biodiversidade. Então, nós temos um planeta que, segundo a ciência hoje, isso é dinâmico, evidentemente, possui mais de 3 milhões de espécies de animais, de insetos, de plantas diferentes. Isso porque estão descobrindo cada dia novas espécimes diferentes. Então, tudo isso forma um ecossistema complexo, sofisticado, em que um elemento desse sendo descontinuado ou sendo prejudicado, ele interfere em todos os demais. Veja o que está acontecendo hoje na questão da ecologia, que estão nos chamando a atenção, a elevação da temperatura, o derretimento das geleiras, elevação da temperatura nos mares, o que isso está provocando de impacto no ecossistema terrestre, o que isso está provocando de impacto nos ventos, na fertilidade do solo, no ciclo de chuvas e de secas. Então, o nosso ecossistema é todo interdependente, todo interconectado, e cada uma dessas espécies, cada uma tem a sua utilidade, tem a sua contribuição nesse ecossistema. Mesmo uma ameba, mesmo um micro-organismo, mesmo uma bactéria, tem uma função extraordinária na natureza. Então, tudo e todos têm valor e utilidade. Nós, cada um de nós, não podemos nos sentir inúteis, incapazes. Todos nós temos algo a fazer e temos aptidão para isso. Então, nós percebemos que a obra de Deus ela é vastíssima, ela é extremamente complexa, ela é dinâmica, ela ainda está sendo construída, desenvolvida, aperfeiçoada, ela é harmônica, tudo funciona, se encaixa perfeitamente. E ela é realizadora, ela é construtiva,
ela é progressista, conduzindo tudo e a todos à harmonia e ao progresso. Existe a lei de progresso, como a doutrina espírita nos revela, em que cada um de nós tem uma parcela nesse quebra-cabeça. Cada um de nós tem uma utilidade. O que eu faço vai repercutir no outro, que vai repercutir no outro e vai contaminar toda essa vasta cadeia evolutiva. E aí nos lembramos da frase de Jesus reproduzida por João, lá no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. O que isso quer dizer? Quando nós temos uma identidade perfeita com o nosso Criador, essa identidade nos transforma em um só corpo, em um só espírito, em perfeita consonância com toda a criação do Pai. Não há mais a distinção entre criador e criatura. Nós nos sentiremos totalmente integrados na natureza, na obra de Deus e coparticipativos nessa obra. Uma terceira reflexão. Todos somos capazes. E o que Emmanuel nos diz? Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, e cada um tem a sua missão, como nós vimos, cada um tem o seu papel a cumprir, cada um tem a sua tarefa a realizar, cada um tem aquele ponto a contribuir. Não são necessários um cargo diretivo. Eu não preciso estar no topo da cadeia hierárquica da empresa onde eu trabalho. Eu não preciso estar no topo da carreira política na sociedade onde eu estou inserido. Eu não preciso de uma tribuna brilhante. Eu não preciso ter o poder da oratória. Eu não preciso ter o poder de estimular grupos, massas, a sociedade. Eu não preciso ter um nome pré-claro, eu não preciso ter um nome famoso que influencia as outras pessoas. Aqui nós nos lembramos, né, no poder de influência que tem os grandes políticos, que tem os grandes esportistas. Nós estamos vivendo aí a Copa do Mundo, a gente vê o que o Neymar fala, o que o Zidane fala, né, lá na França, o que o Mbappé fala, o que o Messi fala, a repercussão que isso tem, porque essas pessoas têm um nome pré-claro, eles têm um poder extraordinário de contaminar outras pessoas. Nós não estamos nesse estágio, mas nós temos sim um poder de influenciar as pessoas que não às nossas voltas, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos colegas de escola, os nossos colegas de trabalho. Nós não influenciamos? Influenciamos sim. Às vezes, alguma coisa que a gente fala, alguma coisa que a gente profere, alguém fala assim, olha, eu não tinha prestado atenção nisso. Muito útil o que você falou. E, às vezes, nós cometemos equívocos também. Nós, com a nossa fala, com a nossa influência, nós desvirtuamos o comportamento dos outros. E nem precisamos, necessariamente, de uma fortuna de milhões para fazer o bem. Nós podemos multiplicar os recursos que nós temos. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então, o que Emmanuel coloca como condição para nós sermos úteis? É disciplina e prazer de servir. Então, eu me coloco à disposição da família onde eu estou inserido, da sociedade em que eu faço parte, do grupo de trabalho em que eu tenho o meu sustento material, da casa espírita a que eu me filio, e eu tenho essa disciplina de ser persistente, de ser dedicado. Outro dia, conversando com a minha esposa, não me lembro exatamente sobre o quê, e aí nós nos lembramos de uma expressão que era muito comum quando éramos mais jovens, e os nossos pais insistiam muito no nosso processo educativo, e essa expressão ela está caindo em desuso, que a expressão chama capricho, não é mesmo?
Às vezes a gente ia fazer alguma coisa, a mãe fala, faz com capricho, faz com cuidado. O pai fala assim, ó, você vai fazer isso? Faz com capricho, não é para fazer de qualquer jeito, não. Essa palavra hoje está quase que em desuso, a gente quase não ouve, não é verdade? Mas a gente precisa ter capricho em tudo que a gente faz, disciplina, boa vontade, mesmo que seja uma broa de fubá, ou seja, construir um hospital, ou seja, construir uma casa, ou seja, dirigir um ônibus ou um caminhão, qualquer tarefa que eu esteja responsável, eu tenho que fazer com capricho. Olha que coisa interessante. Às vezes nós chegamos num lugar e olhamos assim, a cadeira que a gente vai sentar não está bem limpa, está empoeirada. A mesa que a gente vai usar está empoeirada. A gente fala assim: olha, esse lugar aqui não está agradável, não está adequado para a minha tarefa. Então, a gente passa a dar valor àquela pessoa que exerce a função de limpeza do ambiente, que aquela pessoa precisa fazer aquilo com carinho, precisa fazer aquilo com capricho, com zelo, porque outras pessoas dependem daquilo que ela vai fazer para executar bem a sua tarefa. Igual a questão da transmissão da energia que o Emmanuel nos passou. Se o cabo que transmite energia não for um cabo adequado, não for no diâmetro adequado, não for um material adequado, não tiver envolvido no isolante adequado, não vai servir a sua finalidade. Vai ser precário. Então, trabalho, disciplina e persistência servindo ao bem comum. Seja lá o que for que eu faça, o que Emmanuel está nos dizendo é que a tarefa propriamente dita não importa, seja ela qual for, seja ela mesmo uma considerada equivocadamente menos nobre, como, por exemplo, um serviço de faxina, tem muita gente que não considera o serviço de faxina nobre. Mas eu pergunto para vocês, se esse serviço de faxina não for bem feito, outras pessoas vão conseguir fazer bem a sua tarefa? Imagina um serviço de faxina numa escola. Imagina um serviço de faxina no hospital. As bactérias vão proliferar se não for bem feito. Então, toda tarefa, por menor que pareça ser, ela precisa ser feita com disciplina, com persistência, com capricho, com zelo, sabendo que aquilo vai servir ao bem comum. Aquilo é apenas uma etapa de uma engrenagem muito maior, de um ecossistema muito maior, que vai trazer o bem comum. Então, nós precisamos de humildade e cooperação na era da competição. Olha que coisa interessante. Hoje nós vivemos a era da competição. Tudo o que a gente vai fazer, tudo o que a gente ouve, tudo o que a gente tem contato, a sociedade está medindo quem é o melhor, né? Dizem que aqui no Brasil só importa quem é o primeiro lugar, quem é o campeão. Então, nós estamos vivendo uma sociedade em que é valorizado aquele que tem destaque, aquele que está em primeiro lugar, aquele que é o maior, que é o expoente, que é o sabe-tudo. Só que a doutrina espírita e o evangelho nos mostram que ninguém sabe tudo. Nos mostram que ninguém é o maior de todos. Jesus disse: aquele que se colocar como o maior será o último, e o último será o primeiro. O que é o último? É aquele que se coloca no final da fila humildemente. Não, eu não sei tanto assim. Não, eu não sei o melhor do que ninguém. Eu apenas faço a minha tarefa com disciplina, com persistência, com zelo, com capricho. Esse, sim, é o que atinge o seu objetivo. Esse é que é útil para a sociedade. O que importa se eu sou valorizado pela sociedade, mas eu não faço bem feito? Eu não cumpro a minha tarefa adequadamente. Imagina um presidente, um governador, um prefeito que não cumpre a sua tarefa adequadamente. Imagina um médico, um cirurgião, um diretor de hospital que não cumpre a sua tarefa adequadamente. Então,
mesmo que ele tenha uma posição de destaque, mesmo que ele tenha um encargo assim pomposo, se não é bem executado, não tem valor. E ao contrário, mesmo aquele que às vezes aparentemente executa uma tarefa menos relevante, mas executa com persistência, com disciplina, ele está sendo útil à sociedade. Ele está servindo ao bem comum. Então, por isso que na visão do Cristo, na visão do Pai, o valor não está associado à tarefa, à missão. O valor está associado a como executamos a tarefa e a missão. Se ela é bem ou mal executada, se ela é executada com disciplina, persistência, capricho, zelo, carinho pelo que está fazendo, senão não adianta nada, não tem valor. O que tem valor na visão do Pai é como fazemos e não o que fazemos, porque cada um tem a sua missão específica, cada um tem a sua esfera de atuação. O que fazemos depende de uma série de fatores, mas como fazemos depende apenas de nós. Depende da nossa boa vontade, depende da nossa disciplina, depende da nossa persistência. E aqui nos lembramos de Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, o sucessor de Allan Kardec na França, e ele diz o seguinte: o trabalho é um preservativo soberano contra as armadilhas da paixão. Uma espécie de banho moral, um sinônimo de alegria, de paz, de felicidade, quando é realizado com inteligência e obstinação. A luta constante contra as necessidades consolida a vontade e as qualidades desabrocham. Olha o que Leon Denis nos diz: que o que devemos fazer, façamos com alegria, com paz no coração, com felicidade, com inteligência e obstinação. O que é isso? Persistência, capricho, zelo, boa vontade. Isso é que vai nos tornar pessoas melhores. É como realizamos a tarefa que somos incumbidos de fazer. Seja cuidar de um parente, de um amigo, de um irmão que está doente, que está necessitado. Seja contribuir no grupo espírita em que estamos associados. Seja contribuir no grupo social do bairro, do condomínio, da cidade onde estamos inseridos. Seja qual for a tarefa, seja qual for a incumbência, a forma como fazemos é que importa. E Joana de Ângeles nos diz: o trabalho é um passaporte para a vida espiritual. Então, nós somos estimulados pela doutrina espírita ao trabalho constante, persistente. Que tipo de trabalho? Todo trabalho que seja útil a alguém ou a alguma causa, desde que ele seja feito com essas características. E aqui nós gostamos de nos lembrar de um episódio de André Luiz no livro Os Mensageiros. André Luiz, como nós sabemos, um espírito que, quando desencarnou, passou por algumas atribulações no imediatismo do plano espiritual, de um período relativamente médio, nas zonas umbralinas. Ele foi socorrido por intercessão, pela vontade de melhorar. Passou por um longo período na colônia de recuperação, no nosso lar. Depois ele começou a incutir um trabalho de aprendizado, de entendimento de como as coisas funcionavam no plano espiritual. E nesse livro, Os Mensageiros, ele descreve um episódio muitíssimo interessante, em que, num determinado momento, ele estava fazendo um estágio de aprendizado nas câmaras de regeneração. Como nós sabemos, lá no nosso lar, as câmaras de regeneração era aquele ambiente que recebiam de imediato, de pronto, os espíritos que eram resgatados nas zonas umbralinas. Então,
eram ali como um pronto-socorro, um pronto atendimento do ponto-socorro. Era um atendimento imediato em que as pessoas eram socorridas. E ele estava ali aprendendo, estava sendo descrito o que acontecia naquele ambiente, quando o mentor, o instrutor, foi avisado que eles precisariam interromper aquela explanação, porque estava para chegar um grande contingente de almas sofredoras que haviam sido socorridas nas zonas umbralinas. Então, o instrutor falou com o André Luiz, olha, você pode ficar aqui observando, mas agora você vai me dar licença que nós todos temos uma tarefa importante a cumprir. E, a partir dali, começaram a chegar aqueles espíritos sendo socorridos, trazidos em macas e sendo pacificados, sendo ministrados passes magnéticos, passes de descontaminação e etc. E muitos deles expelindo aquelas energias acumuladas, aquelas emanações destrutivas acumuladas, e aquilo foi sujando o ambiente, e o André Luiz, observando aquilo, ficou meio fascinado com aquele tumulto, com aquele socorro, e aí ele, por um impulso assim, né, por um ato assim impulsivo, ele foi, pegou lá uns objetos de faxina e começou a limpar o chão, começou a higienizar o ambiente, porque estava ficando muito contaminado. E ele ficou ali envolvido naquilo várias horas, várias. E depois que o ambiente acalmou, as coisas começaram a chegar no lugar, ele começou a se sentir cansado, né? Mas sentiu um prazer enorme. E depois de muito tempo sofrendo, angustiado, deprimido, pela primeira vez ele sentiu um pouco de prazer, um pouco de alegria. E ele descreveu da seguinte forma: misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava meus sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia, procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Então, aquele episódio que aconteceu, em que ele, por um impulso, se dedicou à faxina do ambiente, e aquilo trouxe uma alegria no seu coração. Olha que expressão que ele usou: encheu a taça vazia do seu coração. Ele começou a sentir de novo sentido na vida. Então, ele se prontificou a trabalhar a partir daquele momento. Ele queria trabalhar em benefício do outro, ele queria trabalhar em benefício da felicidade anônima alheia. Por quê? Porque aquilo era a única coisa que trazia paz ao seu coração, a que enchia o seu coração vazio. Então, nós vemos nessa descrição do plano espiritual como o trabalho nos recompensa, como o trabalho nos eleva a outra dimensão da vida, e qualquer que seja o trabalho, porque o trabalho que ele executou, como nós trazemos aqui, era um trabalho de faxina, não era um trabalho assim extraordinário na visão equivocada que nós temos. Então, veja que todo trabalho tem o seu valor. Aquele trabalho que ele fez foi muito importante para higienizar o ambiente e foi muito importante para ele. Olha que coisa extraordinária. Então, a quarta reflexão, deixa eu olhar aqui o tempo, resgatando o propósito. Quarta e última reflexão, resgatando o propósito. Então, nós compreendemos que a competitividade do mundo em que vivemos, em que ela é ostensiva, ela é flagrante, onde vamos tem competitividade. Na escola tem competitividade, no lar, no aprendizado, no trabalho, na sociedade, na rua, onde nós formos, tem competitividade. Vivemos um momento em que cada um quer ser melhor do que o outro. Cada um quer se posicionar como melhor do que o outro.
Cada um quer se mostrar nas redes sociais como o mais bonito, o que tem a roupa mais bonita, que tem o penteado mais bonito, que tem o carro mais bonito, que fez a viagem mais bonita. Todo mundo quer ser mais, mais, mais. Só que nós não nos atentamos para que isso está nos afastando do desejo de servir, que, como nós vimos, é o que traz a verdadeira felicidade, é o que traz a felicidade duradoura. Essa felicidade transitória, pueril, aparente das redes sociais, ela dura segundos. A gente posta lá que o meu carro é o mais bonito, daqui a 2 minutos alguém posta que o outro é mais bonito, aí eu quero comprar outro carro, eu quero comprar outra televisão, eu quero comprar outro tênis, eu quero comprar outra roupa, porque o outro postou que a dele é mais bonita, eu quero ir para Nova York, porque o outro postou que foi para Nova York, e nós vivemos numa competição sem medida, quando isso não traz felicidade. Por quê? Porque a cada dia um está superando o outro. O que traz a verdadeira felicidade, o que preenche o meu coração vazio, é o que o André Luiz fez. É o que o Emmanuel está nos dizendo para fazer. É ser útil. Essa é a única coisa que preenche os nossos corações. E nós sabemos disso, porque às vezes, quando somos úteis, nós nos sentimos felizes. Eu vou contar um outro episódio para vocês. Quando eu estava com 18, eu estava fazendo um curso técnico de metalurgia, e eu fazia o curso técnico no Colégio Batista Mineiro. Não sei se vocês conhecem, é um colégio batista. E eu fui para esse colégio, meus pais me levaram, porque é um colégio de disciplina muito forte, um colégio de padrões muito rígidos. Bom, e a comunidade, lá não é exclusivo da comunidade batista, mas a maioria das pessoas que estudam lá era batista. E eles têm, claro, as práticas, são muito envolvidos em obras de assistência social. Eu tinha um colega lá, o Fernando, que tinha uma vez que ele deu um depoimento para a gente que me chamou muita atenção. E o Fernando contando, éramos jovens, né, 17, 16 anos, e que os pais dele saíam todo final de semana, no sábado, para dedicar uma atividade lá de assistência social. E num determinado dia estava chovendo muito forte. E ele ficou surpreso que os pais foram assim mesmo. Falou, mas vocês vão sair nessa chuva? Não, nós vamos sim, é nossa tarefa, nós queremos fazer, vamos com prazer. E ficaram lá a tarde toda, no final da tarde chegaram todo sujo, enlameado, molhado, e eles ficaram assim, estupefatos, né? Nossa, os pais chegaram todos sujos, todo enlameado, e super felizes, alegres, rindo, contando. E a partir daquele dia, ele passou a ter desejo de conhecer o que era aquilo que trazia tanta felicidade para os pais, de ir para um lugar, chuva torrencial, no meio do barro, da lama, e eles estavam felizes. Então, aquilo me chamou muita atenção. Aquela descrição que o jovem, geralmente, né, é atraído por coisas glamorosas, bonitas, agradáveis, sofisticadas, e ele se sentiu atraído pelo exemplo do pai. Então, para encerrar, inspirado em Mateus 20, 26, o que nós vimos? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Interessante que Jesus coloca essa frase com muita frequência. Ele diz várias vezes, em várias passagens, em várias ocasiões, que ele veio para servir. No último episódio dele com seus discípulos, ele fez questão de servir os discípulos. Partiu o pão e repartiu. Lavou os pés dos discípulos. Ele quis demonstrar a humildade, a utilidade que ele se prontificava em servir. E hoje, no mundo competitivo que nós vivemos, a gente falar em servir
a gente pode ser até achincalhado, né? A gente pode ser até humilhado, né? Ah, o bobo está querendo servir. É isso mesmo, gente. Porque nós servimos às causas espirituais e não ao mundo material. O servir de coração, o servir com os recursos que nós dispomos, sejam eles quais forem, isso é que traz a verdadeira felicidade. Isso é que preenche a taça vazia do nosso coração. É isso que nos afasta da tão propalada depressão do mundo moderno, porque o mundo moderno nos leva à depressão pela sua futilidade, pela sua banalidade, e o desejo sincero de servir, de ser útil, seja como for, é que nos proporciona essa condição de sermos felizes, essa condição de nos tornarmos úteis à sociedade onde estamos inseridos. Bem, eram essas as mensagens que nós queríamos compartilhar com vocês. Nos colocamos à disposição nesses minutos finais do Ramon, do Vladimir. Estou vendo aqui os nomes, né? Eugênio, Lucas, Dulcineia, Luciene, etc., Noêmia, etc. E quem mais, se alguém desejar acrescentar alguma coisa, enriquecer alguma coisa, corrigir alguma coisa que eu disse, sinta-se à vontade. O nosso propósito é compartilhar aprendizado de maneira de aprendermos conjuntamente, todos juntos. André, esse tema é muito interessante, viu, André? Ah, sim. Aprendemos muito com você. Não, nós aprendemos, Eugênio, né, Eugênio? Nós aprendemos com Emmanuel, né, Eugênio? Aprendemos com Jesus. O seu recado foi muito bacana, não, né? Tem que ter alguém para dar o recado, e você deu o recado direitinho. Nós gostamos muito, viu? Ah, obrigado, Eugênio. Mas mais vezes. Obrigado. Me sinto útil, né? Usando a expressão do Emmanuel aí. A gente, quando se sente útil. Muito didático suas colocações e bom da gente entender. Parabéns, fiquei muito feliz. Obrigado, Eugênio. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Bem, Ramon, Vladimir, eu me coloco à disposição de vocês. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, se quiserem encerrar, eu estou à disposição. Agradeço as suas palavras, achei fantástico a sequência que você usou. E esse conto final do André Luiz também foi com chave de ouro, porque a gente às vezes pensa, né, igual você falou durante o conteúdo, que às vezes precisa ter um cargo, ter uma posição, mas a utilidade ela vem de, às vezes, varrer o chão, né? Então, isso. Foi bem importante essa passagem. Ah, obrigado. Vladimir? Muito bom. André, nós agradecemos pela colaboração. Espera aí só um pouquinho. E é importante a gente saber que não precisa ser coisa grandiosa, né? A gente pode contribuir nas mínimas tarefas, desde que a gente possa conseguir dar o exemplo daquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é, igual você falou, além da utilidade, trabalhar com o coração, com carinho, fazendo as coisas da melhor forma possível. Tá ciente de se a gente está fazendo as coisas de coração mesmo, ou se a gente está tentando ludibriar nós mesmos, né? Porque a Deus a gente não engana. Não é só participando de uma tarefa, por exemplo, que a gente vai angariar um lugarzinho no reino dos céus, né?
é onde o nosso pensamento está no cotidiano e a forma como a gente lida com as nossas relações, com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, né? Isso mesmo, Vladimir. Bom, então vamos